Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem aí? Bom, gente, hoje, bora sentar na sua poltrona favorita, que eu vou contar uma história. Uhul! Hoje eu vou contar a história de uma mulher muito poderosa, que marcou mesmo a história, uma mulher chamada Esther. Você já deve ter ouvido falar sobre ela, né? Será? Acho que muita gente já ouviu falar, né? Mas vou trazer um pouquinho aqui do que ela foi e de como a história dela é atual. Basicamente faz a gente pensar qual é o nosso propósito de vida, né? Não é religião, não estou querendo doutrinar ninguém aqui, tá bom? É só uma história de uma mulher muito forte, muito poderosa, que eu gostaria de passar para vocês, certo? Bom, Esther, ela era uma mulher órfã, exilada e invisível. Mas, gente, de repente, ela foi colocada numa posição de influência e não foi por acaso. E que mesmo assim, com muito medo, ela só fez o que acreditava. Resolveu não se calar e seguir em frente. Pois bem, Esther, ela era uma mulher judia que ela vivia no exílio. Então, ela foi criada pelo primo dela chamado Mardoqueu. Ela cresceu bem longe, assim, dos holofotes, assim, uma vilazinha, né? Mas, assim, a história conta, é uma história bíblica, tá? A história conta que ela tinha uma luz tão diferente, uma essência tão linda, que ia além da beleza física. Naquela época, o rei da Pérsia buscava uma nova rainha, né? Já tinha 1 milhão de mulheres, sim, né? Mas vocês sabem que era assim que funcionava na época. E aí, a Esther foi levada ao palácio, assim como várias outras mulheres, né? Um tipo de mercadoria, né, gente? Mulher a gente sabe como que é, né? Mas na época era super normal. Enfim, só um parênteses. E lá, em silêncio, ela esperou, observou. Ela não falou da onde ela era. Ela não se impôs, mas também não se apagou. Por quê? Porque ela era muito bonita, né? Dizem que ela era muito bonita. Então, enfim, já o rei, né, não é besta, já uma olhadinha para ela. Bom, e não é que ela foi escolhida? E se tornou rainha? Gente, mas, olha só, parece uma coisa muito maravilhosa, né? Mas esse não era o propósito dela. O real propósito dela ainda estava por vir. Olha só, tem momentos na vida que a gente é colocado diante dos piores desafios, né? Aí a gente tem duas opções: ou resolver, ou finge que não é com você, a bola não é minha. Uhum, pois é. Esther estava nesse dilema. Por quê? O povo judeu na época, eles estavam ameaçados de extermínio. Era um plano arquitetado por Ramã, que era um homem perverso do alto escalão, né? Enfim, sempre tem um. Então, Mardoqueu, que era o primo que criou Esther, enviou uma mensagem contando toda essa fofoca, esse babado, com uma frase de efeito, tipo o coach Mardoqueu mandou assim para Esther. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha? Uhum. Eita. Intimou, querendo dizer assim: ô minha filha, você tá aí com a bola toda, bota essa voz para jogo aí, que agora você tem que salvar nós. Foi isso que ele quis dizer. Então, lá foi Esther com medo danado, porque assim, na época não era fácil falar com o rei, não é porque ela era rainha, casada com o rei, que podia falar com ele não, viu, querido? O alecrim lá era complicadinho.
falar com o rei tinha hora, tinha que, enfim, tinha que encontrar com ele certinho, porque senão ele não, respondia, ele mandava tirar. Enfim, essa mulher, ultra corajosa, ela se apropriou de seus conhecimentos e só foi, gente. A história conta que ela jejuou por 3 dias. Jejuar, no caso aqui, ela ficou sem comer e em oração, né, pedindo a Deus para que a enchesse de coragem para falar com o rei. Pois bem, ela foi. Mas ela, que é uma referência de sabedoria feminina, né, se vocês puderem depois ler um pouco mais sobre ela, o que ela fez? Ela fez um banquete para o rei, para encher a pancinha dele, se pôs belíssima, tá? Foi seguindo a intuição e estratégia. Uhum. Ela tava lá, poderosíssima, enchendo a pancinha dele. E pá! Contou tudo pro rei sobre o plano do atribulado que estava querendo aniquilar os judeus. Fala toda a verdade. E, gente, ela consegue proteger uma nação inteira. Vocês têm noção? O que a gente pode aprender com essa mulher? Vamos lá. Primeiro, que ela se escutou. Segundo, que ela não fugiu da missão. Terceiro, ela não se calou. Ela teve coragem de soltar a voz e defender o que acreditava, mas com cautela, respeitando como deveria falar com o rei, com jeitinho, né, que a gente sabe bem, e teve muita sabedoria, muita mesmo. Existe uma história também sobre a Esther que, quando ela ia estar na presença do rei, ela colocava água na boca. Não sei se você já ouviu essa história. Por quê? Porque ela estava ali com a água. O que fosse difícil para ela de ouvir, porque ela era uma mulher muito inteligente e sábia, ela engolia um pouco da água. Como ela não podia falar, então ela punha água na boca, porque se ela fosse falar, ela ia o quê? Cuspir a água, certo? Então, tudo que era difícil, ela engolia a água, ela ia engolindo a água, e então ela mantinha essa água na boca, já que ela não podia falar com o rei com medo de morrer, né? Era outra vida. Enfim, existe essa história também, muito interessante da Esther. Então, aí refletindo aqui sobre toda essa história da Esther, né? Será que a vida está te chamando aí para algum propósito? Hum? Será que você está se posicionando? Né? Porque não adianta ficar, ai, quero mudar, ai, não gosto do meu trabalho, pá. Mas você não se posiciona, não sai do lugar. Quer esperar o quê? Será que está na hora de dizer não ao que você quer dizer não e dizer sim ao que você realmente quer? Será que não é um chamado para você soltar a sua voz, mesmo que tremendo, se tremendo toda, mas soltar a sua voz? Hum? Lembra da Rainha Esther. Então, o que eu aprendi estudando um pouco da Rainha Esther, que eu resumi bem aqui para vocês, que eu peguei só o ponto principal, né? Que você não precisa se sentir pronta para fazer algo com propósito, sabe? Você só precisa estar inteira, né? Talvez o que você foi preparada, né, para a vida inteira esteja batendo aí na sua porta e você não esteja vendo, mas ouça, né, a batida na porta e não perca a chance de ser, de sentir, de ter coragem de agir. Eu falo muito sobre a minha própria vida, né? De abrir um estúdio. Hoje em dia é muito complicado empreender, não é verdade? Então, você não pode ter medo, tem que ter responsabilidade, muita, mas você não pode ter medo. Aí veio um outro propósito que sempre estava no meu coração de poder dividir, sabe, as histórias, conversar, trazer temas interessantes. Já o que eu fazia no estúdio, né, de puxar essa essência das pessoas, de
enxergar as pessoas além do espelho. Eu acho que quando eu senti que esse era o meu propósito, eu enfrentei qualquer coisa para fazer. E não é fácil, não é que é super fácil, eu tenho a minha rotina, né, puxada e enfim, mas eu estudo para poder falar e enfim, e é um treinamento, e é gravação, e é isso, é aquilo. No estúdio é dedicação e são clientes internas, externas, né. Tenho o meu time que é maravilhoso, aquelas mulheres maravilhosas que trabalham comigo, tenho a minha família, então assim, descobrir o seu propósito aí, nada disso vai deixar de ser difícil, mas você vai ter mais força, você vai ter mais certeza de fazer, né. A minha forma de ir sentindo foi pedindo a Deus: "Ai meu Deus, é isso mesmo, bora, vai dando certo, eu vou tendo a resposta, a certeza", mas não adianta só: meu Deus, eu quero". Sentadinha na poltrona é só para ouvir o episódio Além do Espelho. Sentadinha aí, você pode colocar suas ideias aí num papel, no computador e ir para ação. Então, Rainha Esther, eu sou sua fã. Muito obrigada por esse ensinamento grandioso sobre propósito. E eu vou ficando por aqui nesse episódio. Se você quiser me mandar a sua história sobre algum propósito que você tenha, ou se essa história tocou você, manda lá no @Karina Saíbe ou @Estúdio Karina Saíbe. Aí eu vou amar muito contar essa história, tá bom? Então, beijo, beijo e até o próximo episódio.